Oi, quartos anos, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa apostila nova de ciências. Olha que delícia! Eu sei que vocês adoram ciências, eu também gosto, a Dani gosta. E aí eu escolhi esse local aqui, bem a carinha do nosso verde, bem a carinha do nosso colégio, que é bem arborizado, muito vivo, né? Nosso jardim aqui é muito vivo. E falando em vivo, em vida, nossa matéria de ciências vai falar sobre plantar. Lembra que nós fomos na horta lá do seu Ricardo? Então agora é hora da gente planejar uma horta. Mas para isso, né, nós precisamos relembrar a posição do sol, qual é a posição que vai se plantar, qual quantidade de água que essa horta vai precisar, se tem água perto, se não tem, não é mesmo? Então aí na página 281, vocês têm aí. Você aprendeu que as plantas precisam de luz, né? Água e solo adequado para se desenvolver. Lembra que a Tianelli mostrou os 3 tipos de solo? 3. Arenoso, umífero, argiloso, né? É isso, né, Tia Dani? Isso. Nestas aulas, você colocará os seus conhecimentos em prática e realizará junto com os seus colegas e professor o plantio de uma pequena horta. Então, nós vamos pensar em como seria uma pequena horta. Aqui na escola nós temos uma pequena horta, não é mesmo? Aqui ela recebe a luz, ela tem água, né? Então, a hora que a gente voltar, nós vamos revitalizar essa horta, tá certo? Então, vocês vão imaginar aí um local que possa ser feito na casa de vocês ou na casa da vovó, ou lembrando aqui da nossa escola, local que vocês acham que ficaria legal uma horta, tá certo? Vai imaginando aí. Com a orientação do seu professor, você e seus colegas percorrerão a escola e selecionarão o melhor lugar para criar uma horta. Então, como a gente está nessa situação, né, de pandemia, que tem que ficar em casa, a gente não pode estar juntinho agora, vocês vão imaginar, vão se lembrar com muita saudade da nossa escola e vão imaginar, nossa, a Tia Ani deu uma ideia legal, eu acho que uma horta lá no infantil seria legal. Ah, eu acho que uma horta lá perto do estacionamento daria certo. Então vocês vão pensar ou da casa de vocês, um local que vocês acham que ficaria legal uma horta, ou daqui da escola, tá bom? Quem não tem quintal assim como eu imaginaria aqui na escola, tá certo? Então vocês podem pensar da maneira que vocês quiserem. Vocês vão pensar nesse local, vai escrever qual local aí no caderno de ciências. Haverá luz suficiente para essas plantas? Sim, não? Tem que ter, hein? Não pode esquecer disso. Na outra página, na página 282, existe uma torneira próxima para facilitar as regas? Tem uma torneira que vai me ajudar a pegar água para aguar essas plantas? Tem que ter, né, gente? Será melhor cultivar hortaliças em canteiros, em vasos ou fazer uma horta suspensa? Olha aí, gente. Aqui nós temos essas três opções. O canteiro, em vasos e a horta suspensa. É uma ótima opção essa daqui também, né, gente? Para quem não tem espaço. Na minha casa ainda não dá. Se eu tivesse uma sacada lá no meu apartamento, talvez daria, né? Eu faria lá num cantinho. Tem pessoas que já têm em casa. Quem tem uma horta suspensa em casa, manda foto pra gente, tá bom? Quem planta em vasinhos aí? E quem tem um canteiro? Ah, a Laura, eu já vi que lá no sítio dela, ela estava fazendo uma horta com a família. O Arthur, eu sei que tem também com o avô dele, tem ajudado o avô, né? Então, vocês, ó, estão ficando craques em hortas. E quem tiver um vasinho ou a horta suspensa, pode mandar pra gente também, tá bom? Agora, registre as ideias do seu grupo no papel, ou seja, registre a sua ideia no seu caderno de ciências. Como vai ser a horta? Onde vai ser? Como que ela vai ser plantada? Ó, lembrando que se vocês escolheram um local aqui na escola, o sol nasce para o lado do estacionamento e ele se põe do outro lado, atrás da nossa sala, lá, tá bom? Em Mojimirim, Tia Dani, você lembra? O lado? Pro lado também de cima do prédio
do prédio dos maiores, né? Isso. E se põe do outro lado, um pouco mais à frente da escola, tá? Do portão da secretaria ali. Vai ficar mais ou menos nessa direção, tá certo? Então, vocês podem imaginar. Lá em Mojimirim não tem nenhuma horta, se tiver. Tem, Tia Dani? Tem. A Tia Dani não conhece. Ela Eu tá acho, desativada. Vocês precisam me apresentar a horta. Pertinho da secretaria, Tia Ni. Olha só, a Tia Ni não conhece. Mas então vocês podem pensar o que pode ser feito lá para melhorar essa horta, tá bom? E letra B. Escrevam também no caderno 2 parágrafos expondo as ideias de vocês. No primeiro parágrafo, expliquem as razões por que você escolheu esse local, tá bom? E comecem assim, nosso grupo, vocês vão começar, eu escolhi esse local porque eu acho que ele é um local adequado, que recebe, que eu não posso continuar falando. Chega, ela fala tudo. Gosta de falar tudo a resposta, né? No segundo parágrafo, vocês vão escrever o seguinte, que vai expor o tipo de horta que vocês gostariam de desenvolver. É só com hortaliças? É com temperos? Né? É com vegetais? Que tipo de horta que você gostaria de fazer? Tá bom? E comece escrevendo. Gostaria de fazer uma horta somente com hortaliças, ou somente com vegetais, de abobrinha. Aí vocês vão escolher, tá bom? E depois a gente vai ver a escolha de vocês. Esse número 3 está escrito: apresentará suas ideias para a construção da horta. Quem quiser mandar a foto, a explicação de como escolheu, por que escolheu, igual as tias gravam para vocês, vocês podem gravar para a gente também, tá? Manda para a tia Fer, para a tia Ana Cláudia e elas nos repassam, tá bom? Na página 283, nós vamos falar sobre como plantar em pequenos espaços. Eu, por exemplo, teria que plantar na minha casa em vasinhos, né? Em pequenos vasos. Uma cebolinha, uma salsinha, um manjericão. São coisas que eu sei que vão crescer na minha casa. A tia Dani, por exemplo, ela tem um jardim. Então, ela pode fazer na casa dela um pé de couve, né, tia Dani? Cebolinha, salsinha, manjericão, alface hortelã, também. Alface. Olha hortelã tem de monte fazer, em casa. Né? Então, ela consegue fazer várias coisas. A maioria das plantas aromáticas e algumas hortaliças podem ser cultivados em vasos de jardineiras, como o orégano, a salsa, o tomilho, a sálvia, o alecrim, o alfazema, o manjericão. Olha quanta opção, né, que a gente usa na comida. Macarrão ao molho pesto, que é feito com manjericão, que delícia. São as especiarias, né, tia Ani? São as especiarias. Para conhecer algumas dessas plantas, leia o quadro abaixo. Então, aqui vocês têm as plantas aromáticas condimentares, que servem para condimento, significa tempero, tá bom? E as hortaliças, tá? Que aqui nós temos alface, berinjela. Lembra na apostila 2 que tem uma tabela? Então, lá tem as hortaliças, correto? E daí vem, pega aí o marca-texto e vamos grifar aqui, hein? Repare que na primeira imagem da página há uma espécie de planta em cada vaso. Mas será que espécies diferentes podem ser cultivadas no mesmo vaso, sem prejuízo para o seu desenvolvimento? Certamente isso é possível, mas é preciso que haja espaço suficiente no vaso e que as plantas selecionadas tenham a mesma exigência quanto à quantidade de água e exposição solar. Então, vocês podem grifar, tá? Que as plantas, elas podem ser, sim, plantadas juntas no mesmo vaso, mas elas têm que ter o seu limite de espaço, a quantidade de água, a quantidade de luz correta. É, porque, tá, tia Ani, se eu sou uma plantinha que gosta de muito sol e você é uma plantinha que gosta de pouco sol... Eu sou uma plantinha dessa. Então, nós não vamos poder ficar no mesmo vaso. Exatamente. Ou se você gosta de muita água e eu gosto de pouca água, nós também não vamos poder ficar juntas no mesmo vaso, né? Isso mesmo, tá bom? Existem várias revistas e livros especializados em jardinagem para orientar as pessoas sobre como cultivar plantas. Elas fornecem informações essenciais para o cultivo de cada espécie e muitos usam símbolos para informar de maneira rápida os elementos necessários
ao desenvolvimento das plantas. Vocês já viram esse símbolo? Quem já foi lá em Olambra, nas lojas de plantas lá, quando tem lá o nome da planta? Por exemplo, cebolinha, tem lá sol pela metade, água pela metade. Quem já viu? Né? Lá está dizendo que ela não pode tomar muito sol. Ela também não pode receber muita água. Então, são desenhos que nos informam como é que a gente vai fazer para cuidar da nossa plantinha, que é exatamente esta tabela que está aqui. Tá bom, gente? Aqui, ó, quando o sol está em branco, é que ela precisa de sombra. Quando ela está meio amarelo, meio branco, que ela meia sombra. Precisa de sol também. Quando ela está com o sol vermelhinho, sol pleno, muito sol, aqui deve-se regar de maneira frequente, com moderado e pouca água, tá? Então, essas especificações são muito importantes a gente saber para a gente poder cuidar adequadamente da nossa planta. Porque não adianta nada eu ter uma planta que precise de pouca água e ficar lá regando um tempão, jogando. Um cacto. O cacto precisa de muita água? Não. Não, ela não precisa, tá? Então, ela é uma planta o quê? De pouco sol, certo? Na atividade 2 da página 285, vocês vão lá no anexo, no final, e vai ter lá as informações sobre o alecrim, o manjericão, o orégano, o tomilho, e vocês vão observar nesse anexo como que eu devo pintar o sol e o regador de cada um deles, tá bom? E depois responder a atividade 2, tá certo? Olha, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer isso daqui porque é muito fácil. É só olhar no anexo para poder pintar corretamente ali, se é muito sol, se é pouco sol, se é sol moderado, tá bom? E vocês aqui na 2 vão assinalar as opções de plantas que podem ser cultivadas em uma mesma floreira ou um mesmo vaso, tá certo? Quem aqui pode fazer parzinho no mesma floreira? Tá certo? É só isso. Muito fácil, muito simples e eu tenho certeza que vocês vão arrasar fazendo essa atividade, tá bom? Um beijo e até mais!